Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Julião e esse é o canal do Xadrez de Quinta, um lugar para falar sobre xadrez, seja como for. Hoje eu vou apresentar para vocês mais uma grande mestre, dando continuidade à série inaugural aqui do meu canal no YouTube, que se chama GM, Grandes Mulheres, Grandes Mestres. Para quem quiser conhecer um pouco da ideia desse projeto, é só ir lá no primeiro vídeo do canal. Mas hoje nós vamos apresentar então mais uma grande mestre entre as 37 mulheres que alcançaram esse título, que é o título mais importante do xadrez profissional. Bom, vamos sair da Geórgia de novo e vamos falar de uma jogadora que é uma jogadora super importante para a história do xadrez feminino. Por quê? É importante entender o contexto em que ela vivia e o que ela representou na época dela. De quem eu estou falando? Estou falando dessa jogadora que vocês vão ver agora aqui na imagem, a Pia Kremlin. Isso mesmo, o nome dela completo é Pia Ann Rosa della Kremlin, mas obviamente o nome, vamos dizer, enxadrístico dela é Pia Kremlin. A Pia é uma jogadora sueca, ela nasceu em Estocolmo em 23 de abril de 1963 e ela foi uma jogadora que surgiu num momento muito específico da história do xadrez feminino. Por quê? Porque por muitos anos o xadrez feminino mundial, né, de alto rendimento, ele era completamente dominado pelas jogadoras que provinham da União Soviética, né? A gente já falou disso aqui, desse espaço geográfico chamado União Soviética, que englobava diversos países. E então o xadrez, ele basicamente, o xadrez feminino, ele era, né, movimentado nesse espaço. Era desse lugar onde vinham as melhores jogadoras do mundo, onde saíam as campeãs mundiais, onde apareciam os grandes nomes do xadrez feminino. E aí surge então a Pia Kremlin, que vem fora, né, desse universo. A Pia vem da Suécia, ela começa a jogar xadrez aos 10 anos de idade, levada pelo irmão a um clube de xadrez da cidade. Aos 12 anos ela já ganha o primeiro torneio dela e aos 15 anos a Pia já era integrante da equipe olímpica da Suécia. Ou seja, ela teve uma carreira meteórica. Quando ela aparece no xadrez feminino, ela causa um verdadeiro frenesi, né? Por quê? Porque a gente tinha só jogadoras vindo do mesmo lugar e ela saindo de um lugar completamente diferente, né? Vamos dizer assim, um lugar onde não era tradicionalmente de onde provinham os jogadores, né? A gente tinha alguns nomes importantes da região, né? Nós não tínhamos o Magno Carlsen, por exemplo, que é um jogador dessa região que a gente chama de Escandinávia, né? Que é Suécia, Noruega, Dinamarca, enfim. Então, quando ela aparece e ela começa a ter os resultados que ela tem, realmente a impressão que ela causa é tremenda, assim, de quem é esta mulher, de onde vem este talento. E, de fato, a Pia é uma jogadora extremamente talentosa. Em 1980, a Pia, ela nem aparecia na lista de rating FIDE, né? Naquela lista que a FIDE faz das melhores jogadoras do mundo, segundo o rating. Então, em 1980, ela não aparecia nessa lista. No ano de 1982, ou seja, 2 anos depois, ela já era a nona colocada na lista das melhores jogadoras do mundo. Em 1983, um ano depois, ela era a segunda melhor jogadora do mundo. Em 1984, ela era a primeira jogadora na lista do rating FIDE. Ou seja, nós estamos falando que em 4 anos ela passou de não ter rating, de não aparecer na lista, para se tornar a jogadora com maior rating no ano de 1984. Foi quando ela realmente estava, vamos dizer assim, no auge da carreira dela. E é interessante também mencionar que neste ano é que ela tem essa vitória que vocês vão ver na partida, né? Que eu vou mostrar aqui para vocês a posição final, que é a vitória contra o Korchnoi, né? Então, assim, é super interessante ver essa trajetória de fato meteórica que ela percorre, como ela tem resultados surpreendentes e muito sólidos durante a carreira.
ela foi a primeira mulher não soviética a conquistar o título de mestre internacional, que é um título absoluto, a gente já falou também disso um pouquinho no primeiro vídeo, né? Existem titulações que são exclusivas para o xadrez feminino e titulações que são para o xadrez absoluto, ou seja, qualquer um, homens e mulheres, podem obter esses títulos. E ela alcançou esse título, essa primeira titulação de mestre internacional, sendo a primeira não soviética a alcançar, né, essa façanha, digamos assim. E também conseguiu conquistar o título de grande mestre, que é, sem dúvida, a grande conquista, né, da carreira dela. Por quê? Porque quando ela conquistou o título, ela foi a quinta mulher da história a alcançar esse título. Então, sem dúvidas, ela é uma pioneira na história do xadrez feminino, né? Ela, sem dúvida, tem aí uma importância muito grande para entender essa trajetória, né, das grandes jogadoras e como elas construíram a sua carreira jogando tanto torneios femininos quanto torneios absolutos. E esse é um ponto interessante também da carreira da Pia. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ela jogou representando a Suécia tanto nas equipes feminina quanto na equipe absoluta, né? Então ela transitou entre essas duas equipes em diferentes anos, né? Isso é super interessante porque como ela é uma jogadora muito forte, principalmente no contexto, né, do país dela, ela oscilou entre estar entre uma ou outra equipe, né? Então, ela atuava de maneira, vamos dizer assim, ampla. Ela jogava tanto torneios femininos quanto torneios absolutos, e isso se manifestava na participação dela nas Olimpíadas. É interessante também mencionar sobre a participação dela nas Olimpíadas que, no acumulado, né, das partidas que ela jogou, ela tem um score muito impressionante, que são 57 vitórias e apenas 3 derrotas. Isso, num contexto de Olimpíada, é muito impressionante. Tanto é que ela chegou a conquistar medalhas de ouro individuais, né, nas Olimpíadas, justamente por esses resultados, né, esses resultados bastante surpreendentes. As medalhas de ouro que ela conquistou nas Olimpíadas foram nos anos de 1984 e 1988, né, justamente nesse período em que ela estava no auge, a medalha de ouro individual jogando pela equipe sueca feminina, né? Então, nesse contexto, a Pia tem 2 medalhas. A Pia é também campeã europeia, ela já venceu essa competição, que é o Campeonato Feminino Europeu, por 2 vezes, em 2003 e 2010, o que é extremamente relevante na carreira dela, mas é interessante também mencionar a trajetória dela nos campeonatos mundiais femininos, né? A Pia, embora tenha sempre aparecido nessas listagens como entre as melhores jogadoras do mundo e ter participado de diversas classificatórias, né, zonais, enfim, esses torneios que dão a oportunidade de disputar efetivamente o campeonato mundial, ela não conseguiu chegar até a final e ela nunca foi campeã mundial. Então ela é considerada uma das grandes rainhas sem coroa. Por quê? Porque ela nunca alcançou o título de campeã mundial, embora tenha sido a melhor jogadora do mundo, segundo os critérios da FIDE, por alguns anos, né? Então é muito interessante mencionar isso, que ela e também a Judith Polgar, né, que é um caso muito específico, quando a gente for falar sobre a Judith também é interessante retornar a esse ponto, são jogadoras que, embora sejam grandes representantes do xadrez feminino, nunca foram campeãs mundiais femininas. Isso é super interessante e é um ponto um pouco diferenciado na trajetória delas. Em grande medida, a Pia se dedicava, né, a jogar torneios absolutos, paralelamente às competições femininas, e ela sempre gostou de estar presentes em torneios variados, né? Isso chama muita atenção na trajetória dela, nas participações dela em torneios importantes, em torneios da elite do xadrez mundial. A Pia, ela é a mulher, a única mulher sueca que alcançou o título de grande mestre, é de fato a única mulher nessa região chamada Escandinávia que chegou a alcançar esse título, né, em 1992, como a gente viu aqui no quadro, e ela sem dúvida figura entre os melhores jogadores da Escandinávia, né, dessa região que cada vez mais tem apresentado jogadores para a elite do xadrez profissional, né? Como a gente sabe, o Magnus Carlsen é dessa região, da Escandinávia, então, sem dúvida, ela
tem uma importância muito significativa para promover o xadrez nessa região. Ela continua jogando xadrez, ela ainda atua, ela tem diminuído um pouco o ritmo de participação, né? Ela tem agora jogado torneios muito pontuais, ela inclusive não foi em algumas Olimpíadas nos últimos anos, enfim, ela está um pouco, vamos dizer assim, não se aposentando, mas ela está claramente diminuindo o ritmo dela de participação em torneios. Ela atualmente mora na Suécia, né? Ela tem um detalhe interessante porque ela faz parte, né, de uma família de jogadores de xadrez. Ela é casada com um grande mestre espanhol. A filha dela é WMF, né, a Anna Kremlin, que é uma streamer, youtuber do xadrez, né, uma jovem super comunicativa que tem vídeos super bacanas, né, sobre xadrez na internet. Então, assim, ela vem, né, dessa família, então, de enxadristas, né? Ela morou muitos anos na Espanha, mas atualmente reside na Suécia, em Estocolmo. E para ilustrar, né, esse talento dela, sem dúvida, eu acho que a partida principal, né, que mostra a qualidade do xadrez da Pia é a vitória dela contra o Korchnoi. Ela ganha do Korchnoi em 1984. O mais interessante de ver é esse vídeo que eu vou colocar na descrição, em que ela, no canal da filha, né, da Anna Kremlin, analisa essa partida. Olha, gente, eu realmente recomendo vocês assistirem esse vídeo para vocês verem a forma que ela entende, né, o xadrez, assim. Ela tem uma facilidade, uma simplicidade para explicar posições complexas que é impressionante. E eu acho que isso revela, assim, quando a pessoa comunica isso, eu acho que revela um pouco da forma como ela mesma entende, né? Então vale muito, muito a pena ver esse vídeo da análise dela com a filha sobre essa vitória contra o Korchnoi. E também vou deixar um outro link aqui para vocês verem essa partida contra o Ulf Andersson, que também é um dos grandes jogadores, né, desse contexto da Escandinávia, que é uma partida também interessante. Acho que vale a pena também dar uma olhadinha nela para vocês conhecerem um pouco do estilo dela. Ela é uma jogadora muito conhecida por jogar Gambito da Dama, né? Ela joga essa abertura, é uma grande conhecedora, né, dessas posições. Atualmente, a Pia ocupa a posição 25 no ranking mundial, com 2.459 de rating FIDE, e o pico da carreira dela foi em outubro de 2008, quando então ela alcançou o rating de 2.550. Bom, pessoal, essa então foi a Pia Kremlin. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre ela. Eu já tinha falado um pouco sobre ela naquela série que eu fiz Minhas Grandes Predecessoras lá no canal do Xadrez de Quinta no Instagram, né? No canal não, no perfil do Xadrez de Quinta no Instagram, que sem dúvida ela faz parte, né, desse seleto grupo das jogadoras que são fundamentais para entender a história do xadrez feminino e entender muito bem como o xadrez ele foi se deslocando, né, do mundo soviético para outras regiões. Isso também é um processo super interessante de conhecer. Então fica aqui o registro, né, dessa grandíssima jogadora e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixe de compartilhar, de curtir esse vídeo. Não deixe também de se inscrever no perfil do Instagram lá do Xadrez de Quinta, onde também eu vou colocando informações adicionais, enfim, a gente vai continuar explorando esse universo das grandes mestres mulheres, as 37 mulheres que conquistaram essa titulação. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!